Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, recordar aqui neste plenário que efetivamente promovemos a audição a várias entidades e vários parceiros que não se representam a si, que representam um conjunto de outras entidades e outros parceiros, e entre elas ouvimos, de facto, o Presidente da AMRAM, e que foi muito claro e muito assertivo, que não concordava com a existência de taxas municipais espalhadas por todo o território. Na perspectiva das taxas, tanto a AMRAM como a ACIF foram muito claras em termos dessa matéria, Sr. Deputado Rafael Nunes. Não concordavam com a existência e com a proliferação num território com esta dimensão de que houvesse taxas e taxinhas aplicadas aqui ou ali, de acordo com a vontade de cada município. Portanto, isso está claro e penso que não temos dúvidas, quer do privado, quer do representante das autarquias locais, quer dos privados e das autarquias locais, não temos dúvidas qual é a posição em relação às taxas. Portanto, não venha nenhuma força política para aqui justificar, ao âmbito das suas audições, eventuais aspectos de gestão dos seus municípios, porque isso não foi, de forma alguma, justificado nem aceito. Aquilo que ficou claro e aquilo que se ouviu é que a questão das taxas deve ser pensada deve ser pensada à escala regional, deve ser aplicada à escala regional e que depois deverá ser redistribuída ou distribuída aos municípios consoante a função dessa mesma taxa. E isto aqui parece-me que é claro e é um ponto em que, efetivamente, não podemos concordar com o diploma do PS, porque os representantes da administração local não o concordam, porque os representantes do tecido privado também manifestaram claramente e cabalmente que não concordam com essa postura. Em relação à aplicação, à questão da existência de serviços ou de práticas desportivas simultâneas no mesmo percurso, que se regulamentasse no mesmo normativo jurídico essa possibilidade. Também foi claro por todos os representantes das entidades que não aceitam, que não veem com bons olhos, que não é salutar, que não é saudável, que não é racional e que não é execuível que essa regulamentação seja feita em conjunto. E é só por isso, e é com base no ouvir os outros, que para alguns o ouvir os outros é importante, desde que os outros digam aquilo que eles querem que digam, porque se aquilo que eles disserem não for o que lhes agrada, já não se deve ouvir os outros. Portanto, nessa matéria, nós não temos dúvidas que misturar o BTT com o pedestrianismo no mesmo normativo jurídico não é uma solução salutar, não é uma solução execuível, não é uma solução operacional. Também era importante clarificar que parece que para algumas forças políticas desta Casa, ter turismo, ter visitantes, ter gente na Madeira, ter a economia a mexer é um problema. Parece que isto é um problema. Parece que isto é, de facto, um grave problema. Quando não há turismo, critica-se o Governo Regional porque não tem uma visão estratégica para o turismo. Quando o turismo aparece, temos aqui um problema porque o Governo Regional não faz a gestão operacional desse mesmo turismo. É preciso percebermos e é preciso sabermos para onde é que nós queremos ir e é preciso sabermos nos situar. E eu vou voltar ao início daquilo que já referimos. Nós queremos fazer um decreto legislativo regional que atravesse o tempo, que não se situa em momentos que estamos a viver e que se aplique às 11 realidades da nossa região, a diferentes cotas, a diferentes latitudes e a diferentes espaços. É essa a nossa intenção, é esse o nosso objetivo. Clarificar tudo isso. E, paralelamente, dar espaço para quem, anualmente e em cada quadriênio, governa, tomar decisões executivas e de gestão operacional que possam dar resposta cabal em cada situação, em cada local, fruto de situações, de momentos que estejam a viver ali. Porque o que é verdade é que o que acontece, por exemplo, na Ponta de São Lourenço não tem nada a ver com percursos recomendados que existem em outros concelhos e que têm uma outra realidade em termos de participação e presença. E não se podem uniformizar as questões que se vêem no Rabassal, no Poiso ou na Ponta de São Lourenço com situações que acontecem nos outros mais de 30 percursos recomendados na região autónoma da Madeira. É essa gestão particular que, no nosso entender, não deve ser traduzida para o normativo jurídico regional, deve ser depois tratada caso a caso, situação a situação, para que essas respostas se operacionalizem. E também já sabemos que estamos
mais do que preparados e mais do que interessados em testar no próximo ano soluções como aquela que, eventualmente, o Sr. Deputado Carlos Coelho para aqui trouxe. Soluções das reservas online e soluções, Sr. Deputado Carlos Coelho, também de gestão partilhada, porque o exemplo que usou é um dos casos em que existe nesse país onde a gestão é partilhada, onde a gestão é conjunta. E isso não tem nenhum problema. E quando nós falamos em que queremos partilhar a gestão, queremos partilhar a possibilidade de outros também proporem, vem a sábia oposição desta Casa, do Partido Socialista, a falar em descentralização de competências e ancorar-se novamente nessa questão, nessa redução daquilo que é o conceito. Depois, também era importante termos a noção que, se há uma empreitada a decorrer num determinado espaço e que nestes locais, muitas vezes, as obras duram muito mais do que aquilo que se pensa, seria irresponsável e que há percursos que ainda não estão dessa empreitada, que ainda não estão concluídos. Seria uma irresponsabilidade tamanha estarmos a fazer já a promoção dessa mesma rede de percursos, quando sabemos que a obra ainda não está toda concluída. Quando sabemos que existe, por exemplo, que é fruto da legislação, uma coisa que é a consignação da obra, que é básica, que todos devíamos saber e que é uma realidade. Portanto, se há num sítio, há de facto um grande investimento para diversificar a rede de oferta de percursos pedestres nesse mesmo sítio, e se é uma empreitada que está em curso e que ainda não está concluída, deixemos que a empreitada se conclua para que depois, nos mecanismos e os órgãos próprios, façam a sua promoção. Penso que esclarecei também o Sr. Deputado Carlos Coelho em relação à sua ilustre dúvida sobre a promoção de percursos pedestres que eventualmente estejam prontos e não estejam a ser promovidos. Vou pedir e vou reiterar o nosso objetivo. O Grupo Parlamentar do PSD pretende, ou pretendia, mas continua a pretender, apesar da entrada a pé juntos que tivemos aqui hoje, continua a pretender que se crie um diploma regional que atravesse o tempo, que não fique refém de situações particulares, que seja resultado das audições que nós tivemos e que possa, obviamente, que no próximo ano não estar ultrapassado. E deixar para decreto regulamentar, para portarias e para a ação executiva de quem ganhar as eleições, por exemplo, quem estiver no governo, que a cada momento as possa tomar e as possa decidir e as possa gerir. Se os privados, se as entidades da administração pública local quiserem ser promotoras de um percurso pedestre, parece-nos evidente, parece-nos mais que óbvio, que esse mesmo privado, seja uma associação de regantes ou seja um privado que até já tem grandes áreas de exploração florestal aprovadas e que já estão financiadas, parece-nos mais que óbvio que possam, simultaneamente, também eles concorrerem a fundos comunitários, que hoje é o Instituto das Florestas de Conservação da Natureza que concorre. É evidente que faz sentido que uma Câmara, ou que duas Câmaras, porque nós apelamos até à intermunicipalidade. Reparem, nós estamos a tentar trazer aqui uma visão mais aberta. Nós sabemos perfeitamente que o nosso território é muito fácil, em dois concelhos, partilhar, 2 ou até 3 concelhos, partilharmos uma vereda, partilharmos uma levada, partilharmos um caminho real. E nós queremos apelar a essa capacidade e de intermunicipalidade, até indo mais longe, e poder fazer uma gestão transversal. E, obviamente, que os que se propuserem a isso têm que ter a capacidade depois, porque se tiverem visão estratégica, vão perceber, de chegar aos fundos comunitários que outras entidades chegam e ver por essa via também financiado essa mesma obra. E se depois, nas opções globais que se venham a tomar, houverem, de facto, uma taxa regional, seja ela qual for, obviamente que ela tem que ser repartida e tem que ser dividida com os municípios. E a questão do donativo é uma questão paralela a tudo isto, complementar, que efetivamente parece que ainda não se percebeu, que não é exclusivamente, ninguém está à espera que seja com o donativo que se vai manter o percurso, mas que há muitos bons exemplos em países muito mais crescidos e evoluídos nesta matéria do que nós, em como com a solução do donativo conseguem-se fazer grandes e boas gestões. Vamos continuar a apelar ao bom senso, vamos continuar a apelar a ouvir a participação, mas vou repetir. Temos que saber ouvir a de todos. E não podemos dizer que queremos ouvir e queremos ficar com as opiniões que nos são favoráveis e aquelas que nos não são favoráveis. O que nos condiciona o nosso diploma não nos interessa. Se o Presidente da AMRAM disse que as taxas eram boas, então ele procura encontrar soluções e esquece-me de dizer que ele disse que só aceitava uma taxa regional distribuída. Se o Presidente da ACIF diz que não se pode misturar produtos turísticos e que não pode estar no mesmo normativo jurídico os cicláveis com os pedestres, isso também já não interessa e isso também já é desvalorizado. Fica com quem os pratica, nós continuamos abertos para fazer um diploma que seja de consenso e que extravase o tempo. Muito obrigado.